Crônicas de Manuel Bandeira. Esta é a crônica do dia 19/6/1955. Essa crônica é intitulada Machado e Abel. Esse Abel é citado na crônica anterior, que já está gravada aqui no canal, de 15/6 de 1955, né? Então vamos lá. O Almanaque Garnier, de 1906, trazia o conto de Machado de Assis, O Incêndio, postumamente recolhido no segundo volume de Páginas Recolhidas da edição Jackson. O conto principia assim. E aí a gente tem o começo do conto. Primeiro de tudo, Almanaque Garnier, né? O Almanaque Garnier é um almanaque, eu coloquei ali no Quizlet, mas ele começou lá por 1903, se não me engano, e terminou em 1914. Deixa eu ver se eu estou certo. Ó. Deixa eu ler para você. Ó. O Almanaque Brasileiro Garnier, conhecido como Almanaque Garnier, foi um anuário brasileiro criado em 1903 e mantido até 1914. Já falo um pouquinho mais sobre ele. Tinha participações de pesquisadores, escritores, poetas, contistas, romancistas e de altas autoridades, entre elas o escritor e senador Abadia da Costa Neves, que publicou o artigo na Garnier no ano de 1908, e o escritor Mário de Andrade, da Academia Brasileira de Letras, também participava desse anuário. Mário de Andrade... Não, desculpe, Mário de Alencar. Eu estou lendo... Aqui no canal também vão ter as cartas que o Mário de Alencar trocou com o Machado de Assis, e todo tempo eu chamo o cara de Mário de Andrade, é por causa do mais famoso, né? Mas o Mário de Alencar é o filho do José de Alencar, e o Machado de Assis trocava algumas cartas, trocou diversas cartas com o Mário de Alencar, não o Mário de Andrade. Eles tinham uma afinidade bem grande. Bom, saindo dessa digressão, voltando para o Almanaque Garnier, né? Primeiro de tudo, eu quero enfatizar novamente a importância, não sei se tanta importância, mas a delícia que é ter contato com essas coisas antigas, né? Então, tanto uma crônica aqui, as crônicas do Machado de Assis, e um almanaque desses, né? Porque você vai ver que a partir do momento que você lê essas coisas, você tem um senso de realidade muito maior em relação a esses grandes escritores do passado. Em relação ao Machado de Assis, por exemplo, né? Você lê os romances do Machado de Assis, você ouve coisas sobre o Machado de Assis. Ele contribuía para o jornal, ele trabalhava em repartição pública, ele era gago, esse tipo de coisa. Naquele tempo da escravidão, etc, etc. Mas isso tudo fica muito, vamos dizer assim, flutuante, né? Isso tudo fica muito sem âncora, vamos dizer assim, fica muito à deriva, né? São as informaçõezinhas aqui e ali, né? A partir do momento que você lê um jornal da época, parênteses, né? Aqui no canal eu gravei algumas crônicas do Machado de Assis, e aí eu coloco lá os links para você ter acesso a esses jornais da época. Fechei parênteses. A partir do momento que você lê os jornais da época, ou você lê o almanaque, as coisas ficam muito mais reais, né? Você começa a notar que essas pessoas são pessoas, né? Ou foram pessoas. Que aquele contexto histórico era um contexto onde pessoas normais, como a gente, vivia, né? E repare, parece uma coisa ridícula, mas é muito fácil entender isso no nível do conceito. O Machado de Assis era um homem como eu, né? Mas no nível da percepção, de sentir realmente que era uma vida normal, a sociedade, etc, etc, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Quando a gente fala de um Napoleão, por exemplo, é uma entidade muito abstrata, até que a gente consiga chegar mais próximo dele. Então eu defendo que ter acesso a esses documentos históricos dá uma proximidade muito maior com essas personalidades e com, por exemplo, o Rio de Janeiro, com a corte, etc, né?
O valor literário muitas vezes não tem, quase nenhum, você vai ler um jornal daqueles, a não ser quando Machado de Assis escrevia, né, propagandas, por exemplo, mas até os anúncios, até as charges que não tem quase graça, até as contas públicas, tudo isso te dá um lastro, né? Ele puxa essa parte da história que estava lá, como eu falei para você, a deriva, puxa e ancora todo esse conhecimento, né? Então, tente reconhecer isso quando você, porque eu espero que você abra o Almanac Garnier que eu coloquei aqui no nosso Quizlet. Então na descrição do vídeo vai estar o nosso Quizlet, e eu gosto de colocar palavras importantes, referências, esse tipo de coisa, né? E aí um parênteses antes de eu falar sobre especificamente o Almanac Garnier. Tem uma Hemeroteca Nacional, o site da Hemeroteca Nacional. Lembra que Hemeroteca é o setor da biblioteca onde eles guardam revistas e jornais, né? E aí tem esse site maravilhoso, maravilhoso, onde você encontra vários jornais e revistas, né, de muitas épocas. E então, primeiro de tudo, explore o site da Hemeroteca Nacional. Coloquei o link ali no nosso Quizlet. Segundo de tudo, o link que eu coloquei é o índice de vários almanacs Garnier, né? Depois, eu coloquei o link do Almanac Garnier de 1906, especificamente se você abrir o PDF, eu coloquei o link do PDF, você vai ter lá 500 e poucas páginas de almanac, e realmente a crônica, o conto do Machado de Assis está lá, se você quiser ver no original, né? Mas não só isso, tem um mosquito aqui me atrapalhando, mas não só isso, dê uma folheada, né? Mando dizer, né? Dê uma folheada no almanac, é bem divertido, assim. Então primeiro você tem, como os almanacs, não sei se os seus pais tinham isso, mas os almanacs que as pessoas compravam em relação à Igreja Católica, né? Então você tem todos os dias dos santos, aí você tem as festividades, essa é a primeira parte do almanac. Aí a segunda parte é explicando curiosidades, assim, conhecimentos gerais, né? Explicando como que você faz conta com o ano bissexto, e depois você tem a parte lá, uma parte da matemática, aí você tem a parte de umas figuras históricas importantes, aí você tem outra parte no almanac que eu achei deliciosa de folhear, que é uma explicação para o brasileiro daquela época, uma breve explicação de umas 10 páginas de cada um dos estados brasileiros. Então, é claro, eu fui direto lá no Paraná e eu achei a Praça Tiradentes, uma foto da Praça Tiradentes, a foto do Centro Histórico, que naquele momento era o centro de Curitiba, e algumas informações, né? E entremeado no almanac está lá, esse emplasto aqui que pode curar a sua dor de cabeça. Então você tem essas publicidades também, né? Então, é claro que eu gostaria de ter isso impresso, né? O sentimento de viajar na história seria ainda maior, mas já ajuda, né? Ele é a foto do almanac, então você já tem esse sentimento de exploração. Então gaste algum tempo se divertindo mesmo, vendo anúncio, coisas que não tem tanta importância. Mas volto a enfatizar, quando você abre uma revista, hoje em dia, né, a pessoa não abre mais revista, quando você abre uns sites da internet, você está perdendo o seu tempo. Por quê? Porque você já tem aquilo ali, você já sabe o humor da tua época, correto? Você já sabe. Isso é compartilhado por todos nós, né? O Insta tem uma cara, o TikTok tem outra cara, o Facebook tem outra cara. Então você já sabe isso, né? Então, se você quiser gastar o teu tempo lá, você gasta, tudo bem. Repare, um almanac em vários aspectos, né, seria como, sei lá, o Facebook, né? Claro que eu estou comparando bem sobre um aspecto específico, né? Mas você não está perdendo o seu tempo porque você está absorvendo o humor da época, você está absorvendo o clima da época, né? Qualquer pessoa culta daquela época saberia a cara de um almanac, saberia o que esperar lá, saberia né, o tipo de sentimento que aquilo causa. Nós não sabemos, então é um jeito maravilhoso de se aproximar, nesse caso ao começo do século XX, né?
Então está tudo lá para você. Vamos continuar. Então, neste Almanach Garnier de 1906, tinha lá um conto do Machado de Assis, intitulado Incêndio. E o conto começa da seguinte maneira. Não inventei o que vou contar, nem o inventou meu amigo Abel. Ele ouviu o fato com todas as circunstâncias e um dia, em conversa, fez resumidamente a narração que me ficou de memória, e que aqui vai tal e qual. Não lhe acharás o pico, a alma própria que este Abel põe a tudo que exprime, seja uma ideia dele, seja no caso uma história de outro. Então Machado de Assis está falando, olha, eu vou contar o que o Abel me contou, mas você não vai achar, e aí eu vou ler para você a definição de pico, né? Pode ser, claro, todos os outros sentidos que nós estamos acostumados, mas pode ser um sabor picante ou ácido, né? Por derivação, dito espirituoso, xiste, graça, né? Então, o narrador do conto, Machado de Assis, está falando assim, olha, eu vou contar o que o Abel me contou, ele não inventou, mas quando o Abel conta, ele conta com esse tom, com esse sabor picante. Isso daqui eu não consigo, ou não consigo reproduzir, ou não quero reproduzir, né? Bom, e aí termina a citação do conto do Machado de Assis, volta ao Manuel Bandeira. Este Abel era o engenheiro civil Abel Ferreira de Matos, de que falei em minha crônica passada. Na verdade, crônica passada, como eu comentei com você, minha crônica passada. Na verdade, o homem mais espirituoso, mais finamente espirituoso que já vi na minha vida. Na conversa, fosse com quem fosse, homem, senhora ou menino, na correspondência, era um correspondente pontual, punha sempre aquele pico e alma própria a que aludiu Machado de Assis e que a tudo comunicava logo extraordinário interesse. Tem aquele tipo de pessoa, né? Eu lembro quando eu trabalhava como operador de telemarketing, eu tinha aqueles momentos lá onde a gente não tinha ligação para atender e a gente ficava meio que conversando, né? Geralmente era eu no meio de 40 mulheres, né? E aí 97% da conversa lá era conversa que eu não aguentava, né? Não podia levar livro, não podia levar nada. Mas eu lembro que tinha uma atendente em específico que não é que ela tinha histórias extraordinárias, não é uma questão de cultura, ela vai falar sobre o Machado de Assis, mas ela tinha um jeito de falar as coisas e umas percepções muito interessantes, né? Só para dar um exemplo, um dia ela falou, nossa, mas você já reparou que tomar água na canequinha de alumínio é mais gostoso que tomar água no copo de vidro? Eu estava ontem na casa da minha avó e eu estava tomando água na canequinha, etc, etc. E era delicioso ouvir ela comentar as coisas, assim, sabe? Ela tinha esse modo de contar que fazia tudo interessante. Eu acredito que próximo do Abel Ferreira de Matos. Outra coisa que, mais um exemplo, eu lembro que ela me contava alguns filmes que ela tinha assistido e às vezes o modo como ela contava era mais interessante que o próprio filme, né? Porque ela fazia um determinado ritmo e aí o filme que demoraria 2 horas, ela contava lá em 10 minutos, o que é bastante, né? Geralmente quando a gente vai contar um filme, você assistiu aquele filme que acontece isso, 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 meio minuto, né? Então ela tinha um nível ali de aprofundamento, né? E deixava 2 ou 3 filmes que ela me contou ali, eu preferia a narração dela do que o próprio filme. Então, eu desconfio que conversar com Abel Ferreira de Matos era mais ou menos assim, né? Ele tinha aquele pico e alma própria, aquilo de Machado de Assis, e que a tudo comunicava, né? Que tudo comunicava logo extraordinário interesse. O caso... Bom, eu vou abrir um outro vídeo para falar sobre o conto.